aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é o penúltimo domingo de 2024. O ano está acabando e o desgoverno até agora não tem nada para apresentar. E não sou eu que digo, é a própria imprensa, e eu acho que vocês vão concordar. Bom, vamos falar sobre como anda o cenário aí pro Dilma. Vamos trazer mais algumas atualizações sobre o clima nas redes sociais, algumas movimentações. Quero falar de emendas hoje, mostrar umas coisinhas para vocês. Falar de má vontade, boa vontade. Falar sobre dança das cadeiras. Tem gente aí que pode virar ministro. Tem gente empolgada para virar ministro. Tem gente que tá realmente querendo entregar porque não aguenta mais, tá cansado. Estou falando do Múcio. Tem muita coisa pra gente comentar. E eu não coloquei a foto ali de Bolsonaro à toa, porque eu vou querer fazer uma comparação. Esquerda versus direita e ver onde estamos. Também tem umas coisinhas para relembrar do PT. Ontem, rapaz, postaram um vídeo sensacional de alguma campanha, deve ter sido 2014 ou 2010, quando a Marina Silva concorreu e o PT fez uma campanha contra a Marina Silva muito interessante, que vem muito a calhar no momento atual, Banco Central, Galípolo. Aí depois, hoje, sem dúvida, vamos falar da nossa linda democracia, que vem acumulando aí muitos assuntos. Tanto a Folha de São Paulo quanto o Estadão no dia de hoje resolveram aí escrever editoriais para falar do inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news. E aí eu quero destacar algumas coisas, falar do senhor Danilo Gentili, que ganhou o espaço aí na imprensa, né, que tá criticando bastante Bolsonaro. Quero falar sobre isso, mais algumas coisinhas, relembrar algumas coisas do passado, trazer umas notícias recentes, ver se dá para falar algumas coisas ligadas aos Estados Unidos, que eu acho que são relevantes e que tem tudo a ver com o Brasil. Mas enfim, tem mais coisas, mas não tô lembrando agora. Vamos começar, que é para dar tempo. Lula chega à metade de seu terceiro mandato sem marca clara de governo. Essa matéria é bem longa, extensa, onde sai relembrando o que o Lula fez no passado, de Lula 1, Lula 2, Dilmas da vida. Até fala alguma coisa ou outra que o governo tentou esboçar, a questão da passagem de avião que não colou, né? Não sei nem como é o nome desse projeto, até porque não tem. Aí fala da questão do pé de meia, mas até o momento não tem uma marca. E isso daqui, cara, não é só uma crítica, eu acho, da imprensa, porque é de coração. Vamos deixar de ser antipetista por 10 segundos. Tentar pensar, assim, sem ironia. Eu falo pra vocês, eu não consigo pensar em nada. Eu fico assim, cara, o que o Lula vai deixar de legado pro povo? Cortes? Eu acho que isso não é um bom legado pra ser lembrado, né? Isso é coisa que normalmente você quer jogar pra debaixo do tapete. Cortes? Taxa das companhias internacionais, que acho que também quer varrer para debaixo do tapete. Nomeações que muita gente está criticando, né? Principalmente o Poder Judiciário, também acho que não é um legado. Na economia, reforma tributária, que também não acho que é um bom legado. Só. A volta da Rouanet, que eu acho que também não é algo assim que dá para se orgulhar, né? Acho que a população não vê com esses bons olhos. E é isso. A direita vai voltar em 2027. E aí, o que a direita vai fazer? Qual o plano da direita? É bom pensar desde já, para quando voltar, ter algo para falar. Porque se perguntar, qual o legado do governo Bolsonaro? Pô, dá pra falar um monte de coisa. Assim, falar assim pro povão mesmo, fora os cortes de impostos, que foram diversos. Para mim tem alguns são bem clássicos, como por exemplo, videogame. Primeiro porque eu gosto, e porque eu lembro que, acho que foi no segundo ou foi no terceiro corte, porque cortou mais de uma vez, a Microsoft fez um bannerzinho para divulgar os novos preços da Xbox no Brasil, mostrando que sim, os preços caem, desde que os impostos também caiam. Então teve isso daí, teve o Auxílio Brasil de R$600. Em termos de governo, tem diversos marcos, seja de cabotagem, ferrovias, né, lei de liberdade econômica. Acho que não falta coisa para você comentar. Entrega de inúmeras obras em termos de infraestrutura. Eu acho que isso aí vai ter um custo de 2026, né? E até fala, pô, no passado, lá teve Bolsa Família, o PAC, o ProUni. Agora, era só não ter feito L, né? Era só não ter feito L. Acho que uma das grandes marcas do Lula vai ser o autoritarismo, né? Que tá crescendo muito no Brasil. Aí eu quis trazer essas duas notícias, que tem 5 dias de distância de uma para outra. O Lula, depois que se curou, não tava mais dodói, falou que Braga Neto tem direito à presunção da inocência. Como é que você não sabe
se a pessoa é culpada ou não. Você ainda defende, né, a presunção de inocência. E 5 dias depois, você se diz feliz com prisão de Braga Neto por representação contra impunidade. Mas como assim impunidade se ele não tá preso? Se ele não tá... Assim, preso ele tá. Se ele não foi condenado. Impunidade é quando alguém faz uma coisa errada e não é punida. Ou até é condenada, mas não cumpre pena. Descondenado, sei lá, isso é impunidade. Parece uma certa incoerência, né? Se você tá falando que tem presunção da inocência, se o cara é inocente até que se prove o contrário, como é que você pode estar falando de impunidade? Esse é o legado do Lula pro Brasil. Ódio, perseguição a adversários políticos. Outro legado, a destruição da esquerda. Eu não tô brincando, eu não tô falando que porque a esquerda vai diminuir o tamanho, mas o que um dia foi a esquerda, aquelas ideias que de ano passado, hoje em dia o pessoal chama, né, de esquerda raiz, ela não existe mais. O PT conseguiu destruir. Estava passando no Twitter, vi aquele perfil ali que eu acho que é apoiador do Ciro Gomes por causa daquela florzinha. Olha que achado, rapaz. Aqui é uma propaganda que foi ao ar durante o período eleitoral, você vai ver pelo tom dela, até porque fala da Marina Silva, onde começa com aquela cena ali, simulando banqueiros, depois corta pra família, depois vai cortar pro banqueiro de novo, aparecem umas palavras na tela, juros, salários, empregos. E vamos ver o final. O final é o último frame. Escuta isso aqui. Marina tem dito que, se eleita, vai fazer a autonomia do Banco Central. Salários. Ou seja, os bancos assumem um poder que é do presidente. Marina tem dito que, se eleita, vai fazer a autonomia do Banco Central. Parece algo distante da vida da gente, né? Parece, mas não é. Isso significaria entregar aos banqueiros um grande poder de decisão sobre a sua vida e de sua família. Os juros que você paga, seu emprego, preços e até salários. Ou seja, os bancos assumem um poder que é do presidente e do Congresso, eleitos pelo povo. Você quer dar a eles esse poder? Coligação com a força do povo. Marina... Você entendeu de quem era essa propaganda? Essa propaganda foi feita pela coligação com a força do povo, que é a coligação PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP e PSD. É incrível, né? Todos esses partidos hoje aí apoiam a independência do Banco Central, a autonomia do Banco Central. O PP e o PSD não precisa nem falar. O PP, rapaz, o PP devia colocar uma letra extra pra ficar similar, né, ao banco que o Ciro Nogueira ama, de paixão, que tem 3 letras. Aí tá lá o Lula com Galípolo e Haddad, Banco Central Autônomo. Essa história, gente, Banco Central Autônomo, no primeiro momento pode até parecer interessante, que você pensa o seguinte, não, Banco Central Autônomo, você vai ter alguém aí para proteger o Brasil do Lula. Mas você já parou pra pensar que a partir de 2027, quando a direita voltar ao poder, o presidente do Banco Central em 2026, né? Desculpa, 2027 e 2028 vai ser o Gabriel Galípolo? Até o final de 2028, o presidente do Banco Central vai ser Gabriel Galípolo. 2 anos de governo de direita, que vai pegar a economia pior do que está hoje, né? Porque eu não acho que o Lula vai conseguir consertar, acho que a tendência é as coisas piorarem um pouco mais. Aí o governo vai vir, vai tentar colocar em prática a sua política econômica, que eu acho que também depende de uma política monetária. Você acha que o Banco Central vai jogar a favor ou vai jogar contra? E vai fazer o quê? O governo até vai poder mudar o preço do Banco Central, por exemplo. O CMN determina uma meta de inflação, o Banco Central não consegue cumprir, seja aí porque, sei lá, por diversas razões, não atinge a meta de inflação. Aí você vai ter que enviar para o Senado. E se tiver número suficiente, você consegue mexer. Mas imagina a dor de cabeça se você não tiver maioria no Senado. Então, algumas coisas, no primeiro momento, você olha e fala, não, isso aqui é importante. Mas por que é importante? Não, porque vai impedir o PT no primeiro momento e depois. Se a gente ficar sendo pautados por projeto de lei assim, não, isso daqui vai dar 1-0 no PT, talvez em outro momento o PT dê 1-0 no outro lado. Gabriel Galípolo será o presidente do Banco Central até 2028. Lidem com essa tristeza. Mas vamos continuar. Legado do Lula, né?
Tem algumas marcas, só não são boas. Corte de gastos. Haddad tem vitória no salário mínimo e derrota no BPC. Por que ele teve uma derrota no BPC? Porque Haddad queria emplacar regras mais rígidas para o benefício de prestação continuada, mas congressistas desidrataram a matéria. Então o pacote de maldade do salário mínimo passou, então foi uma vitória para Haddad. A vitória da Haddad é fazer maldade com o povo. Aí o Renato comenta: Haddad queria esmagar ainda mais o pobre arrochando no BPC, enquanto bilhões estão garantidos para a transição energética só para agradar a turma de Davos, né? A turma do Klaus. E vai ter agora, né? Em janeiro. Tem até um banco, rapaz, que já tratou de alugar uma casa em Davos para expor os produtos brasileiros. Adivinha que banco é? A gente não vai comentar hoje, mas a notícia até separei, tá aqui, tá lá no final do vídeo, não vai dar para comentar hoje. Adivinha qual banco? Alugou uma casinha em Davos. Esse filtro aqui, já tô avisando, ele vai falar em vídeo. Quem colocou esse vídeo de palhaço foi esse próprio influenciador que subiu a rampa com Lula. Vocês devem lembrar disso, né? Vou dar play, depois eu leio o que o Mário Frias falou. Estou usando esse filtro de palhaço aqui porque é exatamente como nós, pessoas com deficiência, ativistas da inclusão e familiares atípicos, estamos nos sentindo após a Câmara dos Deputados ter aprovado o PL 4614, que irá dificultar cada vez mais o acesso ao BPC, benefício de prestação continuada, que garante sobrevivência a milhares de pessoas com deficiência e idosos que se encontram em situações de vulnerabilidade econômica. Esse que é um direito que não pode ser negado. O PL foi aprovado com alterações, mas alterações que não contemplam a diversidade das deficiências, deixando para trás autistas com grau de suporte baixo e também pessoas com síndrome de Down a terem acesso ao direito. O momento agora é de esquecermos nossas diferenças de ideologia política partidária e nos mobilizar, pressionar os nossos 81 senadores para que eles não aprovem o PL do BPC. Que se avançar, vamos contar sim com a sensibilidade e o diálogo do presidente Lula para que seja vetado, para que não avance de jeito nenhum. PL 4614 não. Faltou dizer que foi o PT que aprovou o projeto do Lula para cortar benefícios de idosos e o BPC. Não adianta colocar carinha de palhaço, você ajudou a eleger esse governo e ainda subiu a rampa. Mas é curioso ele falar em um determinado momento o seguinte, né? Gente, não é hora da gente ficar mais pensando em ideologia política e tudo mais, a gente tem que nos unir aqui em torno de alguma pauta. É nesse momento aí que também eu sinto que a direita não consegue surfar e mostrar o seguinte, ó, vocês estão preocupados com isso? Nós estamos aqui para ajudar vocês. Todo mundo já errou uma vez na vida, vocês errarem fazendo L, vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá, pô. Vem, quem tá do lado de vocês. Pra falar também de corte de gastos, relacionado à turma que faz o L, governo corta orçamento para direitos de idosos, como o Mário Frias falou, e pessoas, e né, tem aquele grande arco-íris, LGBTQIA+. Para de lei orçamentária no 2025 também reduz recursos para pessoas com deficiência e outros programas do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. Esse é o governo do amor. Eu adorei esse comentário do Ruizão, viu? Não é por nada não. Ruizão, mais nosso do que deles, escreve: o que pensar quando um congresso de direita é mais favorável ao trabalhador do que um presidente de esquerda? Tem um comentário curioso que eu nem coloquei aqui. Tá lendo ali o que o pessoal escreveu por Rui Costa. E teve um cara de esquerda falando o seguinte: Rui, gostei de sua postura. Acho que talvez seja hora aí de a gente deixar algumas coisas pra trás, criar uma grande frente assim, nacional, pegar uma parte da esquerda de verdade, da direita mesmo, assim, porque o que tem aí, ele fala, é uma mistura de liberalismo woke, fã de idolatrias, que não presta mais. É a turma do Lula, né? O clima no Brasil tá azedando pro painho. E é isso que eu falo pra você. O Lula acabou com a esquerda.
Lula acabou, não tem mais. O que tem de esquerda hoje é turma woke, que só faz lacrar, passar pano pra Globo e partista da turminha aí. Não vou nem falar que é porque o cara adora processar os outros. Mas tá ali, ó. Como o Lula enviou o projeto? Passam a integrar os critérios de rendimento cônjuges e companheiros que não moram na mesma casa. Irmãos não solteiros também entram na conta, além dos outros familiares que já moram no local. A renda de um BPC entra na conta para avaliar o recebimento de outro pagamento. Como ficou? Permanece considerando unicamente quem mora junto, além de entrarem só os irmãos solteiros. O dinheiro de um benefício não integra o cálculo de avaliação do auxílio. Pro Lula, tá ali em outro estado, o cara foi tentar a vida, assim, tem uma família, tem um tio, sei lá, um irmão, foi morar em outro estado pra tentar a vida, fazer alguma coisa, até manda um dinheiro pra tentar ajudar. Bota esse cara aí na matemática aí, pra ver se não dá pra cortar o BPC dele. Bota aí na matemática também. Desumano que o Lula fez, viu? Lula é de desumano. Desumano. Outra coisa que vai na mesma linha do que o Rui falou. Esse perfil eixo político é um perfil mais ligado à esquerda. É um perfil bem mais ligado à esquerda. E eu gostei disso aqui também porque tem um gráfico. Tem um gráfico não, tem aquela tabela de como votou. Não tem a votação por deputado, mas a gente comentou isso nos últimos dias. E aqui é na Câmara, né? Perfil muito mais ligado à esquerda, eixo político. Agora, com votos contrários do PL, turma do Bolsonaro, e do PSOL, veja só, PL e PSOL alinhados. Câmara aprova projeto que limita aumento real do salário mínimo e endurece regras para a concessão do BPC. A proposta faz parte do pacote de medidas fiscais do governo Lula. Quem foi que orientou para não destruir a vida dos miseráveis? PL, aí tem Federação Pessoal Rede, a minoria, que é a direita, né? O Partido Novo também, e a oposição, que também é direita. Ou seja, a direita votou ao contrário. E para atingir, gente, 209 votos, é porque teve gente, sei lá, vamos pegar o Evaí, acho que é Evaí Melo, eu esqueço o sobrenome dele. Mas é um cara porreta, tá no PP, mas é um cara 100% alinhado aí à turma da direita, já era bolsominion desde 2019. Tá lá, tá no PP. Aí você pega putz, esqueci o nome dele também. Diego Garcia. É do Partido Republicanos. Também com certeza deve ter votado não. É um cara que tá sempre ao lado do povo. Então você juntou aí pra ter 209, que tá espalhado. Mas os partidos, enquanto partidos, foram a favor. Vamos arrochar em cima do pobre. Aí o Marcelo Furtado, que é assim um cara de esquerda, mas esquerda valendo. Aí eu digo que o PT de 2024 é o PSDB dos anos 2000. E a pelegada petista fica choramingando. Um dos legados do Lula é a destruição do que um dia foi a esquerda. Pra mim tá assim, tá claro. Não tem nem mal o que questionar em relação a isso. Por outro lado, a direita, ela também tá flertando com esse movimento autofágico, né? Tentando se destruir. Só que a direita, eu acho que tá fazendo isso por pura birra, porque não tem justificativa. Muitas das coisas que acontecem, aí a gente viu aí o movimento intergaláctico crescendo, o movimento da direita catinguenta. Aí eu tava passando ontem, eu vi isso daqui, ó. Aí vocês vão entender porque eu falei, pô, eu gostei dessa tabela. O Rafael Globes colocou assim, ó, PQP, bicho. Lula dá aula demais, bizarro, mete todo mundo no bolso e F. Aí ele coloca a notícia. Governo Lula paga 8,1 bilhões em emendas em dezembro. Bolsonaristas lideram. E ele coloca ali depois a imagem de uma tabela. 20 parlamentares que mais receberam emendas. A letrinha tá pequena, mas eu consigo ler. Tá aqui. Luiz Carlos Reis. Segundo lugar, Rogério Marinho. Ciro Nogueira. Marcos Rogério do PL. Marcos Pontes. Stevenson Valentim. Carlos Portinho. Damares. Bacelar, Chico Rodrigues, Cajuru, isso aqui é Marinho, Wellington Fagundes, Edemauro, Coronel Ulisses, Mourão, General Girão. Aqui vai ter deputados e também senadores.
Vamos pegar aqui senadores, né? Vamos pegar quem tem tem que ter uma tabela mesmo. Com o voto dos senadores. A gente falou anteontem disso, né? Se eu não tô enganado. Pera aí, aqui ó, a gente falou anteontem. Cadê? Pronto. A gente falou anteontem. Rogério Marinho foi o segundo que mais recebeu, né? Rogério Marinho é do Rio Grande do Norte. Cadê Rio Grande do Norte? Oh, aqui Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte. Rogério Marinho. Ué, voltou não. Mourão também tá entre os 20 que mais recebeu. Mourão voltou não. Então, não adianta pagar emenda para deputado bolsonarista, senador bolsonarista, porque ele votou não. Rogério Marinho, aquela... Cadê? Não é Rogério Marinho. Marcos Rogério, foi mal. Tá aqui, ó. PL. Também votou não, por Rondônia. Que outro ali que é senador que tava aqui? Deixa eu ver aqui quem é que tá naquela lista que é senador. É do PL. Damares. Damares Portinho e Marcos Pontes. Deixa eu ver. Damares Portinho e Marcos Pontes. Distrito Federal, pra ver a Damares. Votou não. Vejam só. Rio de Janeiro, pelo Portinho. Votou não. Damares Portinho e qual outro? Nossa, eu esqueci o nome, não. Damares Portinho e Astronauta. São Paulo. Cadê? São Paulo. Astronauta. Votou não. Aí por que eu fiz questão de falar isso? Porque quando você faz uma postagem dessa, o que é que fica aparecendo? Você tá tentando dar a entender que os bolsonaristas se venderam por dinheiro. Qual a necessidade de uma postagem dessa? Sendo que eles votaram contrário ao interesse do Lula. Não só votaram contra, mas você pega o exemplo da Damares, foi uma das senadoras que mais atuaram contra o arroxo em cima do BPC. Esse aqui é um comentário de um cara que entende o processo e tá criticando. Mas tem um monte de gente aí que respondeu o Rafael Gloves, que viu o que ele postou e falou: os bolsonaristas não fazem nenhuma oposição, não existe oposição, tudo um bando de vendido, um bando de traidores, estamos diante de um grande teatro. Uma coisa que eu falo sempre: a direita chegou onde chegou porque tinha boa vontade de ler, entender e ir atrás da informação. Hoje a direita, ela primeiro bate e para bater vale, assim, até notícia que saiu em blog. Aí o Bruno responde, Rogério Marinho votou tudo contra. O PL sempre vai receber, mas pela proporcionalidade da bancada. Isso mostra como é uma discussão vazia em busca de monetização. Se quer se falar de dinheiro, vamos falar de dinheiro mesmo, do que importa, do que faz diferença no dia a dia. Tipo isso daqui, TCE aponta superfaturamento de 7,8 milhões de reais em obra de João Campos, que será julgado por primo e fica melhor. Assim como ocorreu ao longo do ano, onde diversos governadores, ex-governadores, ministros do Dilma emplacaram em mulheres, as suas mulheres, nos tribunais de conta do Estado, o último aí foi o Camilo Santana, o primo do João Campos, que vai julgá-lo, chegou no TCE como? Ele foi indicado pelo papai do João, o ex-governador Eduardo Campos. Papai Dudu indicou o priminho. Ah, meu Deus! E agora vai jogar o filho. Em nome do Pai, do Filho, do Primo e do Espírito Santo. O Pai, Filho, o Primo e o Espírito Santo. É assim, é o Brasil. Não falta notícia, cara. Pra falar se o problema é dinheiro, não falta notícia. Não precisa ficar inventando, dando a entender que a turma do PL se vendeu. Os liberais estão demais, viu, nos últimos dias. Estão demais. Liberais. Se controlem, liberais. Quer falar de dinheiro? Favorito de Lula gastou mais de 400 mil no cartão corporativo. Quem? Edinho Silva, que já falou em entrevista que Carlos Gabas é irmão de alma dele. Edinho aí aparece na confusão dos respiradores.
Quem não se lembra dos escândalos que eram feitos, a mídia vendida batendo 24 horas no Bolsonaro por conta do cartão corporativo. Agora o silêncio impera. Edinho Silva, prefeito de Araraquara, favorito do Dilma, presença do PT e o cartão corporativo. Quer falar de dinheiro também? Que incomoda? Que aí vai direto no ponto? Tá aqui, ó. Uma senadora nas asas do vape. Autora do projeto de lei que legaliza, né, no Brasil é ilegal, Soraya Tronic viajou à Itália com despesas pagas por empresa de tabaco. Revista Piauí, né? Autora do projeto de lei que autoriza a venda de cigarros eletrônicos, atualmente proibida no Brasil, Soraya Tronic viajou à Itália com despesas pagas pela Philip Morris. Aí a Bárbara comenta, né? Ah, se vocês acham isso um absurdo, imagina quando descobrirem que tem juiz viajando para a Europa às custas de empresas cujo processos eles irão julgar. Quer falar de botar gente no bolso? Fala o que realmente acontece. Não precisa inventar, tem notícia. Eduardo Paes anuncia filho do deputado Ottoni de Paula como secretário no Rio. Lembra do Ottoni? Fez o L, fez campanha para Eduardo Paes. Tá criticando aí Bolsonaro como nunca. O deputado teve participação central na reeleição de Paes, coordenando a campanha junto ao eleitorado evangélico. Auto-intitulado ex-bolsonarista, Ottoni já mantém influência na Fundação Rioso, obtida durante a campanha. A atuação do MDB na campanha do Afrel Avanço de Ramagem, né, sobre o eleitorado evangélico. E eu não sei se vocês vão lembrar, Ottoni de Paula atuou junto de Roberto Jefferson, sempre o PTB. Chegou a ter suas contas banidas das redes sociais. Mas bastou virar um crítico de Bolsonaro e fez as pazes com Júnior. Júnior, a nossa democracia que tá sempre em risco, né? Ah, Júnior, tá sempre em risco. E agora, Ottoni de Paula é um democrata. É um democrata e foi recompensado pela democracia com cargo pro seu filho. A Tsuka até deu aquela... A Elisa deu aquela cutucada, um print aqui do próprio Ottoni de Paula. Eduardo Paes escalou para a Secretaria de Esporte o ex-chefe da Casa Civil, Gustavo Schleder, o mesmo que recebia dinheiro do carro forte, segundo denúncia fundada nas delações da Odebrecht e de Renato Pereira. Será falta de opção ou amizade profunda? Boa sorte ao Rio. A Elisa pergunta, e aí, essa indicação? Falta de opção ou amizade profunda? Ele é um democrata, Elisa. Ele é um democrata. Diante do caso aí que o governo Lula está enfrentando no Congresso, até porque essa questão das emendas não está ainda do jeito que a turma espera, Lula está falando que vai fazer uma reforma ministerial. Olha quem quer ser ministro. Marquinhos Censura. Aliado de Marquinhos Censura, também conhecido como Marcos Pereira, presidente dos Republicanos, se animam com possível troca na defesa. O motivo da animação não seria qualquer indisposição com Múcio, mas sim a possibilidade de saída, né, do Múcio abrir a vaga para que Marquinhos Censura vire o ministro de Lula. Nos bastidores, integrantes do governo afirmam que Múcio pode ser substituído pelo Alckmin, que também comanda o ministério, que é o Ministério da Indústria e Comércio. Segundo interlocutores, Marquinhos Censura pode se beneficiar dessa lança das cadeiras, pois possui experiência justamente na pasta atualmente comandada por Alckmin. Marquinhos Censura, ministro do Lula. Aliados aconselham Lira a rejeitar ministério, mas governistas querem amarrá-lo a Lula. Saberemos em breve. Arthur Lira, ministro ou não? Interlocutores do Lula, né, consideram que seria melhor amarrar o Lira em um ministério e evitar deixá-lo solto em 2025. Aliados do parlamentar, por outro lado, o aconselham a não embarcar no governo porque o Lira ficaria preso em burocracias e teria pouco tempo para pavimentar sua candidatura ao Senado em 26. Caso Lira decida ouvir o canto da sereia e desembarcar numa vaga na esplanada, o destino mais provável hoje seria o lugar de Carlos Fávaro, embora interlocutores não descartem, né, a saúde. Fávaro é da agricultura.
Caso de aliados, o melhor cenário para Lira no que vem seria manter influência política na Câmara e garantir o devido tempo para viajar a Alagoas com frequência e fazer campanha. No ministério, dizem esses interlocutores, ele teria somente um ano para atuar porque teria que deixar o cargo no começo de 2026 para concorrer e gastaria metade desse tempo para organizar a pasta. Por outro lado, ao se associar ao governo, ele poderia garantir o apoio de Lula para disputar o Senado, dizem aliados do petista. É o que o petismo tá vendendo. Não, cole com a gente que a gente elege senador. Será? Dobradinha Lira e Renan Calheiros? Tem que fazer as pazes primeiro, viu? Tem que fazer as pazes primeiro. E eu vi essa nota que saiu, passou meio desapercebida. Não sei se isso aqui é bom, se isso aqui é ruim, porque uma vez que isso aqui é aprovado para sempre. Então, quando a direita voltar em 2027, isso aqui vai estar valendo. O Congresso tem carta na manga em emendas que pode acabar com a governabilidade de Lula. Recado que o governo precisa garantir a liberação das emendas de comissão, mesmo que signifique bater de frente com a decisão do Supremo. Aí fala o seguinte: apesar de ter esfriado o impasse entre os três poderes sobre as emendas, isso não chegou ao fim. Nos bastidores, a cúpula do Congresso afirma que tem uma carta na manga caso haja um novo ataque à liberação dos recursos. É uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, do Altineu, que é até do PL, que pode acabar com a governabilidade do Lula. O projeto do parlamentar oposicionista transfere as verbas das emendas de comissão para as individuais, ou seja, torna todas as emendas impositivas, ou seja, de pagamento obrigatório. Em conversas com aliados, o Lira tem dito que essa seria uma medida extrema e politicamente insustentável para o Palácio do Planalto. Lideranças do Congresso avaliam que, se aumentar a insatisfação dos deputados e senadores com a decisão do Supremo sobre a execução das emendas de comissão, ninguém segura a PEC no plenário. Para o integrante do Centrão, seria o fim de qualquer governo, porque o Executivo perderia qualquer margem de negociação no Legislativo. O recado é claro: Lula precisa continuar garantindo a liberação das emendas de comissão, mesmo que signifique bater de frente com a decisão do Flávio Dino. E eu não sei se aqui realmente seria bom isso aqui avançar, porque é para qualquer governo, não só agora, e lá na frente. E eu tava pensando, nesse último dia eu tava pensando, né? Porque muita coisa, eu acho que até a maioria de vocês entendem que para a maioria das coisas que a direita realmente quer que aconteça, precisa de maioria. Eu fiquei pensando, será que um dia a direita vai ter a maioria necessária para o que ela quer? Porque obter maioria já é difícil, mas a maioria necessária é ainda mais difícil, porque a maioria é diferente. Maioria na Câmara, 257. Maioria no Senado, 41. A maioria que a direita quer são 54 no Senado. Não são 41, são 54. De 81. Na Câmara, acho que 308 resolve. É o que você precisa de uma PEC. Mas tem coisas na Câmara que precisa de 342 votos, tipo impeachment. Então, eu fico naquela, né? Diante dessa... Não sei se é uma impossibilidade, mas eu acho que, assim, o cenário nos próximos anos é difícil obter esses números mais robustos. Qual seria a solução da direita, sabe? Se você esvaziar ainda mais o poder executivo, você vai ter um Congresso bem refratário. Porque o establishment brasileiro, ele não é de direita. E o Centrão, né? Acho que a ideologia do Centrão é a ideologia do establishment. Logo, se você tem um establishment que não é de direita, que não gosta da direita, quer destruir a direita, o Centrão vai jogar contra. Se você não tem nenhuma moeda de troca enquanto presidente da República, como garantir uma maioria? Os teus aliados no Congresso vão votar, mas e o restante? Então é de se pensar. Não é porque é contra o PT que é bom. Pode ser que os problemas ao longo do tempo sejam maiores do que as possíveis soluções e implicações que podem cair na conta do Lula. Mas vamos lá, que hoje vai dar a falar bastante da democracia. O Folha de São Paulo escreveu aí um editorial após o inquérito das fake news ser prorrogado mais uma vez. E diz que, assim, é um interminável e heterodoxo inquérito das fake news. Eu achei muito lastimável tanto a editorial da Folha e ainda mais o do Estadão. É muita mentira que tem ao longo do texto. Os problemas do inquérito vêm desde o nascedouro. Já que ele não foi instaurado por solicitação do Ministério Público,
mas a partir da interpretação elástica e controversa, gostei dessas palavras, de um dispositivo do regimento interno que permite ao Supremo investigar ilícitos que ocorrem dentro de suas dependências. Ademais, o relator não foi sorteado, e sim escolhido a dedo por Dias Toffoli. Isso criou uma anomalia na qual a corte é vítima e, ao mesmo tempo, pode investigar, julgar e condenar, afetando a imparcialidade exigida na magistratura. Deixa eu ver aqui uma notícia, ver se dá para comentar sobre ela. Eu tenho que ver se dá. Deixa eu ler aqui, porque me veio na cabeça algo. E eu não quero... Tantarã. Dá pra comentar se eu fizer. Se eu fizer assim, ó. Pera aí. Deixa eu dar uma editadinha aqui, básica nela. Bota isso aqui. Pera aí. Fazendo assim ao vivo. Bota aqui também. Porque é um ponto que eu não vejo os jornais comentando. Pronto. Deixa eu ver essa daqui se vale a pena comentar. Essa aqui também vale comentar. Essa aqui também vale comentar. Por onde saiu. Vem cá. Pronto. Deixa eu botar aqui. Se liga. Primeiro, vamos aqui, Folha de São Paulo. Voltar, né? A Folha de São Paulo pontuou aqui uns problemas que não foi sorteado o relator, escolhido a dedo. O relator do inquérito. Mas teve umas coisinhas a mais na época. Antes de avançar, só para ler o segundo parágrafo, isso cria uma anomalia na qual a corte é vítima e, ao mesmo tempo, pode investigar, julgar e condenar, afetando a imparcialidade exigida na magistratura. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo. Muito no tempo mesmo. Ela fica até preta aqui atrás. GGN. Jornal do Luiz Nassif. Um portal 100% lulista, mas lulista mesmo. Para validar investigações, Supremo desmembra inquérito de fake news, mas Ministério Público Federal manda arquivar. 10 de outubro de 2019. O inquérito foi instaurado, né, por Dias Toffoli, escolheu o relator, ou seja, a mesma instância que abriu. Cadê a caneta? A mesma instância que abriu conduz a investigação e ainda sem supervisão do Ministério Público Federal, como de praxe. Além disso, para sobre as fake news, corre sobre segredo de justiça, um portal lulista. Mas na época, ainda não havia alcançado o bolsonarismo. Em abril, cerca de um mês após a instauração do inquérito, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, arquivou o processo, mas o ministro se recusou a interromper as investigações. A simples manutenção desse inquérito já configura uma situação de inconstitucionalidade. A então procuradora Raquel Dodge já vinha arquivado o inquérito e o arquivamento é irrecusável, comentou o procurador. Não lembro qual foi o procurador que comentou isso daqui. Tem que pegar a nota para dar uma olhada. Acho que foi algum procurador de São Paulo. No último domingo, o ministro Dias Toffoli defendeu o inquérito durante a entrevista no programa Poder em Foco do SBT, pontuando um procedimento importante na defesa da instituição do Supremo e na defesa de seus membros, e que, enquanto for necessário, esse inquérito ficará aberto. Mas nessa notícia eu queria mostrar. Isso aqui eu vi e achei interessante. Era essa daqui, ó. Era essa daqui. Essa daqui é uma coisa que os jornais normalmente não comentam muito. Falar, não sorteou o relator. Só que, em relação ao sorteio, teve outras coisas que talvez não foram também sorteadas. Ou talvez não seguiram... Enfim, seguiram de uma forma que virou notícia. O jornal O Tempo, em 16 de abril de 2019, falava assim, ó. Delegados da PF apontam anomalia no inquérito. Como assim? Os próprios delegados da PF. Delegados da PF, ouvidos reservadamente pela reportagem,
apontam uma anomalia no inquérito, né, que aposta para as fake news. Segundo os delegados, não houve... Cadê a caneta? Livre distribuição do caso. Então, se o relator não foi sorteio, dentro da PF, o que aponta a matéria, que é originária do Estadão, como vocês podem ver aqui, não teve uma livre distribuição. O responsável pela investigação foi escolhido pelo ministro. Após indicação do diretor-geral da PF em exercício, o ministro da Corte, consultado pela reportagem, argumenta que o inquérito é presidido pelo ministro nos termos regimentais da Corte, não pelo delegado da PF. Em 19 de março, o ministro compôs a equipe para apurar o caso, designa o delegado federal, doutor Alberto Ferreira Neto, chefe da delegacia, blá, 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 por indicação do diretor-geral da Polícia Federal em exercício, para auxiliar nas investigações. Na avaliação dos delegados, pega a caneta de novo, o inquérito descumpriu regras da administração da Polícia Federal. O correto para os delegados seria que o caso tivesse sido enviado à Corregedoria da PF, que, por sua vez, distribuiria o caso à delegacia competente. Lá, o delegado-chefe apontaria o responsável pela investigação. Os delegados ouvidos pela reportagem destacam que Alberto Ferreira Neto é idôneo, ótimo, fez boas investigações. Os delegados reclamam do fato do caso não ter sido distribuído livremente. Segundo a norma interna, as comunicações de crime dirigidas às unidades centrais, depois de protocoladas, serão encaminhadas à Corregedoria Geral da PF para análise e remessa à unidade competente. Então, quando se fala aí sobre não teve sorteio, talvez da falta do sorteio foi um pouquinho mais amplo, talvez, sei, foi matéria de 2019, Estadão. Tem uns fatos aí que aconteceram no passado que eu prefiro deixar no passado. Quem viveu a história, viveu. Quem viveu a história, viveu. Numa análise mais profunda do que jurídica, pode-se considerar que tais heterodoxias foram importantes para preservar a democracia. A gente não fez isso, não fez isso, que deveria ter feito, mas não fazer isso foi importante para... Pô, Júnior tá sem perigo. Menino levado. A nossa linda democracia. Ressalte-se que o movimento do Supremo ganhou ímpeto. Olha a justificativa. Porque Aras bloqueou sistematicamente investigações que comandassem o governante de turno, tá? Gente, de 2019 pra cá, vamos botar 2020, né? Que é quando bate na porta dos bolsonaristas. O que aconteceu aí até o momento? Dentro desse inquérito? Sei lá. O pessoal queria investigar o quê? Será que não investigou até o momento? Pô. Talvez investigou, né? Talvez tá se esperando para denunciar todo mundo junto, ou pedir arquivamento todo mundo junto, enfim. Vai ver. Mas me custa crer que o problema é o Aras, sabe? O Bolsonaro tem que voltar a presidência só para nomear de novo o Aras para ser PGR. E tem que levar a polícia na casa do Nando Moura para forçar Nando Moura, porque deve ter um papel que assina, né? Não é que tem uma caneta. Fazer, sabe casamento que tem lá o pajem levando a aliança? Botar, assim, obrigado, Nando Moura, a levar lá o ofício pro Aras assinar que o senhor aceita seu PGR. E obrigado Nando Moura a dar um abraço no Aras. Pro Brasil voltar a sorrir de novo. O fato inescapável, contudo, é que as razões que justificaram a tipicidade do inquérito não estão mais presentes. O inquérito era típico por causa do bolsonarismo. Você percebe que a Folha não explica o que aconteceu? E quando fala, assim, não, tinha fake news. Ataques sistematizados. Um gabinete do ódio. Tá. O que eles fizeram? Me dá um exemplo. Coloca na mesa aí um exemplo. Me conta aí um caso concreto do que aconteceu. Me fala aí um caso. Isso é uma boa coisa pra você fazer sempre que você está numa discussão. Não é técnica nenhuma, não. É só pra você forçar a pessoa a pensar. Você faz uma acusação e fala, tá, me dá um caso concreto aí que encaixe aí, me exemplifica aí o que você está falando. A imagem do Supremo vem apresentando desgaste. Passado não desprezível de brasileiros vê com desconfiança suas decisões. O prejuízo já está dado e repará-lo é tarefa de médio e longo prazo. Mas isso só acontecerá se o Supremo abandonar heterodoxias que não tem mais razão de ser. Aí para mostrar que a Folha
está comentando com base até em dados, você vê, ó, a avaliação positiva do Supremo cai de 31% para 12% em 2 anos. Então, a imagem realmente vem sofrendo desgastes. A imagem da corte. Quem também comenta, e eu acho que foi muito pior, foi o Estadão, o incrível inquérito dos 2.000 dias. Pela enésima vez, o ministro prorrogou por 6 meses o chamado inquérito das fake news, aberto de ofício em 14 de março de 2019, né, tudo mais. À época, Dias Toffoli afirmou com razão que não existe Estado democrático de direito, nem democracia sem o judiciário independente e sem imprensa livre. De modo que ataques às instituições republicanas e ao jornalismo profissional como perpetrados pelo chamado Gabinete do Ódio, uma gangue instalada no seio do governo Bolsonaro para disseminar informação, como revelou o Estadão. Opa, rebobina. O que o Estadão revelou em setembro de 2019, na matéria da Vera Rosa, sobre o tal Gabinete do Ódio, não se tratava de uma gangue para promover desinformação, Estadão. Essa matéria, na verdade, só falava que era um grupo que causava confusões e intrigas dentro do Palácio do Planalto, que forçavam e ficavam aloprando no ouvido de Bolsonaro para ele tomar medidas mais duras e mais ideológicas. Essa era a denúncia original de vocês. O Gabinete do Ódio só vira um centro, assim, que vira assim... Não, senso comum no consórcio, não, o Gabinete do Ódio é realmente esse negócio de desinformação e tudo mais. Consolida-se essa ideia em junho de 2020, com o relatório do Atlantic Council. São ataques contra o próprio regime das liberdades. Porém, transcorridos mais de 2.000 dias, é preciso reafirmar que não há lugar no mundo democrático para investigação policial tão longeva, demais coberta pelo mando de um sigilo inexplicável. E mais uma vez, qual é o exemplo concreto dessa atuação dessa gangue? Porque se é uma gangue, pô, deve estar uns exemplos aí bons para dar. O que é que essa gangue fez, Estadão? O que é que essa gangue fez? Me dá um caso concreto, dia, data, como foi essa ação de desinformação. A justificativa formal apresentada pelo ministro para conceder mais essa extensão de prazo é a necessidade de colher o depoimento de mais 20 pessoas, concluir diligências pendentes e analisar informações recebidas pelas autoridades policiais por meio da quebra de sigilos fiscais e bancários dos investigados. Ora, se ao longo de mais de 5 anos essas diligências elementares não foram realizadas, está-se diante, é forçoso dizer, de incompetência dos investigadores no cenário mais benevolente, ou de manipulação política de uma investigação policial que haveria de ser técnica, do pior. Até pouco tempo atrás, um suposto incômodo de alguns ministros do Supremo com o colega, pela longa duração do inquérito, do fim do mundo, era reportado como conversa de corte, de bastidor. Mas tal é o absurdo da situação hoje que até o presidente Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, já verbalizou que a conclusão do inquérito das fake news está demorando. Ainda que ele tenha ponderado que a indefinição sobre o término se dá não pela condução das investigações, mas pela, sim, multiplicação de fatos a serem investigados. Ora, é evidente que um inquérito tão aberto como esse, tudo haverá de caber, a depender da disposição e da criatividade de quem o conduz. Criatividade, que eu ando. Basta dizer que uma investigação que começou, como foi dito, para apurar a disseminação de notícias falsas contra a corte e seus ministros, já levou à censura de órgãos de imprensa como a revista Cruzoé e o portal Antagonista. Está no início do inquérito. Muito antes de chegar no bolsonarismo. Mas ninguém de Bolsonaro foi censurado, né? Foi tudo do bem. E a instauração de outros inquéritos no âmbito do próprio Supremo, como que apura a ação das chamadas milícias digitais. Outra investigação ampla que parece não ter data para acabar. Este jornal foi um dos primeiros a reconhecer, no momento apropriado, que o inquérito das fake news, considerado plenamente constitucional pelo plenário do Supremo, cumpriu um valoroso papel na defesa da instituição do jornalismo profissional. Ou seja, aplaudiu. Graças a essa intervenção, o Estado pôde avançar sobre o funcionamento de uma verdadeira organização criminosa operada desde o Palácio do Planalto para apagar a linha divisória entre fatos e mentiras. Você podia me dar um exemplo, Estadão? Você podia me dar um? Eu tô pedindo um. Todo santo dia territorial. E isso daqui
Pode ter certeza que a maior parte dos jornalistas do Estadão lê essa porcaria, do editorial deles. Essa daqui é a opinião do grupo jornalista. Então, as matérias que vocês vão encontrar falando sobre o inquérito, falando sobre a direita, falando sobre liberdade de expressão, vão seguir essa linha porque é a linha do jornal. Mas aquele tempo excepcionais já passaram, né? Bolsonaro já foi embora. Já é mais do que hora de encerrar esse inquérito, seja propondo o iniciamento dos indivíduos contra os quais se reuniram indícios de sua autoria e materialidade delitiva, seja arquivando as investigações contra quem nada se pôde provar. E se não tiver o que apontar, Estadão? E se tiver denúncias que vocês julgarem ruins, vocês vão voltar atrás em algum momento para falar que esse inquérito não estava errado? Que não tinha nenhuma gangue no Planalto? Se ao fim e ao cabo o objetivo maior do Supremo da PF é salvaguardar o Estado Democrático de Direito no país, é isso que deve ser feito, não apenas em nome da coerência, mas em respeito à legislação penal e à Constituição, que não admitem que o peso do aparato persecutório estatal paire indefinidamente sobre qualquer cidadão. Aí quem que apareceu, e que pra mim tem tudo a ver com o inquérito, foi o Danilo Gentili. O que tem a ver Gentili no inquérito? É uma coisa que todo mundo da direita deveria saber e pouca gente sabe. Danilo Gentili detona Jair Bolsonaro. É um covarde. O brabo é o Gentili, né? Brabo. Um homem corajoso. Você vê o próprio Roger, né? Toca lá. Bolsonaro foi o pior presidente que tivemos, diz Danilo Gentili, né? O Roger coloca a manchete, aí coloca 2 barras para emitir a opinião dele. E nada pior que a ditadura socialista que estão implantando e que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Tentei muito evitar essa desgraça. E realmente o Roger sempre foi um cara de opinião. Há muito tempo, sei lá, desde antes aí de Bolsonaro ser presidente, o Roger já era um cara da direita, já criticava. Mas aí você tem um grande Danilo Gentili. Esse cidadão aí que fala de coragem, teve um episódio em 2019 que a vítima relembrou ontem. A Dona Lia Crespo. Dona Lia é uma senhora. Ela não anda. Ela não fica se vitimizando em momento nenhum. É só pra falar, né? Ela já era uma senhora em 2019. Uma cadeira de rodas. E uma pessoa que defendia o governo Bolsonaro. Danilo Gentili pegou essa pessoa real, chamada Dona Lia Crespo, fez aquele tweet, ó. Pessoal, entrem aqui nesse perfil, ou seja, ele usa os seus 16 milhões de seguidores e o poder que ele tem sobre o mercado da comédia, que ele usa e bota todo mundo na coleirinha, como é o Deltan Dallagnol, com a turma da direita aí, coloca todo mundo na coleirinha, porque ele é dono de bar de comédia e tudo mais, e também manda muita coisa. É isso, comediantes, até o da direita. Não quer ficar de mal com Gentili, fica então tudo com um rabinho assim, ó, que não passa o Wi-Fi. Esse é um dos bots da Mave do Bolsonaro. Ele está nesse exato momento em atividade para subir tags. Entra aí e veja em plena atividade. Mas isso não existe não, é coisa de minha cabeça, é tudo o povo espontâneo. Esse episódio foi tão ridículo na época, né? O pessoal mostrando a foto da Dona Lia, ela comentando. Sabe? O pessoal chegou a gravar alguns vídeos com ela. Esse é o Danilo Gentili. Ele não perdoa nem senhorinhas. Usa todo o seu aparato de repressão em perseguição para perseguir senhorinhas de idade. Mas a coisa é um pouco pior. Esse miserável, e é isso que eu fico... Isso me dói assim dentro da direita, sabe? É quando as pessoas não conhecem sua própria história. Em dezembro de 2023, ocorreu o episódio 1500. Pô, 1500 é um número bonito, né? Quando que o Brasil foi descoberto. Falei, pra fazer alguma coisa, né? Eu falei, pô, fazer o quê? E a direita que fala tanto da liberdade de expressão. Eu falei, não, eu fiz, na época, o dossiê histórico da direita. Pra isso explicar factualmente, diferente do que a imprensa faz, com provas, com exemplos concretos, porque algumas pessoas são consideradas as responsáveis pelo caos que nós vivemos. Se você for aqui, ó, tem um capítulo com o nome desse rapaz. Gentili sabia de tudo. Dê uma lida lá. Começa com o seu Luciano Ayan, falando que vai me perseguir. Aí vai. Não, cliquei no link errado. Cliquei no do Ayan. Peraí. Aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Começa ali, ó.
5 de junho de 2019, que sejamos honestos, os 2 maiores impulsionadores da narrativa da milícia digital que sustentou o requerimento da CPI das fake news foram Danilo Gentili e Lobão, que compraram o discurso do Ayan, logo do Ayan, que foi uma postagem da época do Facebook. Eu tenho certeza que bots e maves da Bolsonaro do PSL são pagos com essa verba partidária, por isso vocês estão bem caladinhos perante esse absurdo. Sempre que eu falo sobre maves do PSL, aparece um monte de mave atuando em ondas para me convencer que eu estou errado. O lado ruim é que o governo mal começou e já está fazendo igual o PT, formando um exércitozinho de maves. Esse miserável foi no Flow Podcast, na época foi o vídeo mais disruptivo da internet. Pegou mais de 10 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. Ele começa o vídeo mentindo do início até o fim, falando de mave, de perseguição, que ele é um coitadinho. Na época eu fiz um vídeo pra rebater. E eu só faço também o vídeo do dia, mas achei tão absurdo na época eu fiz questão de rebater. Aí depois, o Monark ficou uns 6 meses. É porque ele falou lá os bots, os maves. Aí ficava repetindo essa ladainha dia sim, dia também, dia sim, dia também. Se hoje o Brasil está do jeito que está, o Danilo Gentili ele não é vítima. Ele é um dos fundadores desse novo Estado moderno, extremamente democrático. Olha o nível dessa professora. Use esse palavreado e trata as pessoas na internet. É igualzinho às maves petistas, xinga todo mundo com baixaria. Aí tá falando aqui da Paula Marisa. Aí o cara responde, mas tu tá fazendo exatamente isso, bicho. Tá xingando todo mundo e quando é respondido se faz de coitado perseguido por maves. No caso sim, são maves pagas com dinheiro do partido. Eles usam bots para subir tags, fakes para inflar posts, todos os métodos desonestos que o PT fazia. Você pode continuar fingindo que não existe isso, mas toda a verdade virá à tona como é do PT. Estamos em 2024 e até agora, com buscas e buscas e buscas e buscas e apreensões, quebra de sigilo telemático, de mensagem, de e-mail, sabe? Já investigaram até o cocô das pessoas se deixar. Não é possível. O que é que ele comeu? Esse cocô tá fedendo demais. Será que ele comeu as provas? E até agora não apareceu R$1 de partido. Esse vagabundo. Esse inquisidor. Aí eu fico vendo esses humoristazinhos, até os de direita. Gentili. Ninguém, nesse país, assim, a minha decepção nesse país só não existe com o povo. Porque todo mundo que tem um poderzinho, todo mundo que eu vejo que tem uma ascensãozinha social, vende o povo em prol de si mesmo. E o grande caso desse miserável é que em 5 de maio de 2019 foi ele que subiu esse vídeo. Ele repercutiu esse vídeo. Esse vídeo foi apagado. Esse vídeo ganhou destaque no Brasil, não falo no mundo, no Brasil, por causa da Danilo Gentili. Ele denunciando que Santos Cruz queria regulamentar as redes sociais. Tá ali, ó, Santos Cruz, aspas. Isso tem que ser disciplinado. A legislação tem que ser melhorada. Depois de anos de um governo que tentou leis de controle da mídia com Franklin Martins e Marcos Silva na internet, com os baba-ovo, ouvi isso editorar. Cúpula estranha se forma no governo, fiquem de olho. 5 de maio, tá assim, ó, tava criticando. Aí, no mesmo 5 de maio, esse vídeo repercutiu tanto na época que Bolsonaro fez um tweet. É a primeira vez que um presidente disse abertamente no Brasil. Uma rápida pesquisa no Google mostrar que nos últimos 20 anos houve várias tentativas governamentais de regular a imprensa, a mídia e a internet. Guardem um compromisso registrados abaixo. E até o último dia de governo, até hoje, é a direita que luta pela liberdade. Esse vagabundo do Danilo Gentili, ele denunciou Santos Cruz, ele reconheceu, pela primeira vez na história um presidente falava e se colocava lá da liberdade como Bolsonaro. Na época que aconteceu esse movimento, o mesmo Gentili que acusa outro de mave, de bot, de robô, de receber dinheiro, foi ele que foi apontado como uma das lideranças dos robôs dos maves. E por quem? Pelo Ricardo Noblar, na matéria da Veja, complô para derrubar general. Ele sabia o que estava acontecendo. Enfim, aí valendo lá, vou para esse pedaço. Quando estava chegando em 26 de maio, aqui é quando começa o período que o Gentili desembarca da direita para virar um perseguidor. Já estava de conversinha mole com o Ayan. As pessoas estavam pedindo ajuda dele para convocar as pessoas para ir para as ruas da manifestação do dia 26 de maio, que é um marco que
mais ou menos 4 dias antes, a partir dia 17, o MBL começa a mentir, falando que quer fechar o Congresso, quer fazer isso, quer fazer aquilo, que era tudo mentira. Danilo Gentili cola com o MBL, até Nando Moura criticou ele na época, tudo mais. Era manifestação pelo pacote de crime, reforma da Previdência, MP 870, que é para reduzir o número de ministérios. Ele não quis chamar, aí ficou ali dando tititizinho. Parabéns pela inteligência em querer se passar por movimento espontâneo, com todo mundo usando o mesmo padrão visual. Por quê? Porque o pessoal estava usando uma estética Vaporwave, um negócio meio anos 80, aquele fio de imagem dos anos 80 no perfil. Tem até um texto sobre isso. O Emílio Surita tirou onda com o Danilo Gentili, porque aqui foi a virada de chave. No dia 24, chamaram ele de Pica-Sonsa, porque ele é um sonso. Aí ele surtou na internet. Surtou de um jeito. Aí que o Emílio tirou onda, né? Os humoristas gostam de fazer uns humor. Procura, vai lá no Atas, como tem link, você clicar, você vai ter acesso ao texto. E dentro dessa página tá o vídeo do Emílio, tirando onda com o Gentili. Aí o Gentili fez uma promessa, falando, não quero saber, tudo virou política ali, eu não quero mais saber de política, eu vou deixar de seguir todo mundo, né? Vou concentrar meu trabalho, quem curte aqui por política não encontrará mais isso. Mais leve, por dar muitos unfollows, vou deixar de seguir um monte de gente de direita, não porque eram pessoas que eu não admiro, e sim porque eu sei que agora eu entrarei aqui e não verei tanta informação que me pilha entrar em discussão e opinar. Eu já tô velho e querendo é paz, e eu acredito que terei paz. Aí, esse aqui é um grande registro histórico. Esse tweet do Marcos, assim, é de uma preciosidade que eu acho que as pessoas, quase nenhuma conseguem entender. Ele fala, mas peraí, gente, tu vai deixar de seguir todo mundo aí da política, as pessoas da direita que você admira? Mas por que tu continua seguindo o Luciano Ayan e Madalene Laxo? Por quê, hein? Que irritados com a irrelevância que possuem, passaram a acusar todos de quem não gosta de ser uma suposta seita política. Danilo Gentili é parte ativa do processo de criminalização da direita. Parabéns merecido pro Gentili, né? Se você não fosse meu guru, nada disso seria possível. Haha! Luciano é o guru do Gentili. Olha ele aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Danilo Gentili e o blogueiro Luciano Ayan dizem que é um complô e uma ação coordenada de bastidores na imprensa para destruir reputações. 2018. 2019, do ano antes. Já era amigo do Ayan há muito tempo. Eita aí. Esse cara é um miserável. É um miserável esse cara. Esse cara é um miserável. E tem mais coisa lá. Aqui já começou outro tema? Não, aqui eu tô comentando sobre as mentiras do MBL. Por exemplo, aqui, ó, dia 19 de maio. Vamos lá, amigos. Conforme analisado tantas vezes, a retórica antipolítica do governo escalou. O objetivo é culminar no ato de rua, forçando a barra contra o Congresso Supremo, assustando também militares. O grupo ideológico toca isso, mentindo sobre as manifestações dia 26. E o cara comenta, até agora só vejo o MBL falando em fechar o Congresso. Em nenhum post da pauta da manifestação menciona isso. E aqui as pautas, ó. Apoio para o candidato de crime, CP da Lava Toga, votação MP 870 nominal, reforma da Previdência. E pô, falando, rapaz, para de mentir. Para de mentir. Aqui é o vídeo do Kataguiri mentindo. Kataguiri rebate críticas de ativistas pró-Bolsonaro, radicais cegos e alucinados. Mais uma vez ele mente sobre as pautas. Aí o Estadão fez uma matéria sobre as pautas. Tá aqui as pautas oficiais. Defesa da reforma da Previdência, pacote de crime, Lava Jato, MP 870, defesa da medida de Bolsonaro como contingenciamento de gastos e decreto de armas. Desculpa. Aqui é a matéria já da Folha, né, que também falou sobre o tema. Aí, na época, até o Felipe Moura Brasil desmascarou o MBL, o Augusto Nunes também. Tudo isso daqui tá com link, ó. Quando aqui tá o mouse, você vê que tá com negócio de texto. Sério. Deixa eu... Aqui, ó, tá com coisa, ó a setinha, mas quando bota aqui, ó, vira o dedinho. Tá com link, você clica, aí já vai até pro momento certo pra você assistir lá o que Augusto Nunes falou. 26 de maio. Bolsonaro diz que manifestação é recado àqueles que temam com velhas práticas. E o Globo comenta, cara, foi uma manifestação pacífica, ninguém pediu pra fechar nada, nenhum congresso, nem nada. Então assim, ó, se vocês hoje estão sendo perseguidos, é por causa do Danilo Gentili. Do Danilo Gentili. Vocês estão sendo perseguidos. Ele, MBL, Luciano Ayan, Madalene Laxo, Lobão.
Toda essa turma tá ali no iniciozinho. Então, quem não quer entender a própria história de como chegamos aqui, tá fadado a ser feito de trouxa, também de ser manipulado, de ficar tendo falsos deuses, né? Uma idolatria cega, achando que é um pobre coitado, que é um humorista que não sabe das coisas, que ele não entende o que acontece. Ele entende muito bem. Ele agiu de caso pensado na época. Agiu de caso pensado. Tinha mais coisa pra comentar? Ah, eu tô puto já. Já tá com 1h05 também. Eu vou falar só pra isso aqui, ó. Isso aqui me deixou muito puto. Já que tá falando dele. Falei dele agora, do Emílio Surita. Polícia Federal investiga a Jovem Pan. Porque Emílio Surita fez aquele comentário sobre o Marcelo... Acho que foi do Marcelo Cosme, né? Fez uma dramatização lá que foi preconceituosa. O Pânico ainda segue pra mais à direita da Jovem Pan, né? Enquanto isso, a Jovem Pan... Governo Lula amplia a verba à Jovem Pan após acusá-la de fake news. Me pergunto se o povo realmente quer resolver alguma coisa nesse país, viu? Se a turma quer resolver alguma coisa nesse país. A união da direita. Eu acho que realmente tem que ter união, gente. Mas eu já falei pra vocês a minha regra. A minha regra é, se a pessoa atuou ou apoia perseguição, não dá. Mas não dá. De jeito nenhum. Como é que você pode reclamar do estado das coisas e você passar pano pra um perseguidor? Não faz o menor sentido. Enfim, todo mundo é adulto. Mas eu sempre faço questão de relembrar. Sempre que aparece a oportunidade, eu faço questão de relembrar um pouco do passado. Pra ver se mais gente acorda. Mais gente acorda, cai na real. Porque o brasileiro, a memória, assim, é do cérebro de uma galinha. Passou um mês, aí não lembra de nada. Aí tem que relembrar de novo. E normalmente quem relembra é o chato, é o errado. O errado é quem tá relembrando. Certo deve ser o Gentili. Quem quiser tiver mais interessado, você pode assistir o episódio 1500. Procura aí. Eu não sei como é, não sei se tá dossiê, histórico da direita, não sei se está com esse nome. Pode assistir, se quiser pegar lido, poder clicar, ler as notícias na íntegra e ir além, aí vai lá no Atlas. Atlas de dezembro. Se você não tem, você tem um amigo que tem, pede a senha pra ele. Pede pra ele baixar o PDF e te mandar. Ou assina lá. Kimpai.com. R$15 tem acesso a todos. Já tem 22 disponíveis. Assina R$15 tem acesso a todos. 22. Na média de 400 páginas. Estamos falando de 4.800 páginas escritas, documentadas, registradas com link. Mas a direita que defende, né, que temos que escrever livros, produzir, não fala um ai desse trabalho. Eu fico por aqui. Ganho meu trabalhinho, que é um pouco mais, passar no meu canal, Antônio Valeu, tem um peito na descrição, tem um Atlas brasileiro, kimpai.com. Lembra de curtir, compartilhar e voltar amanhã. Porque a gente também não tira fé nessa porcaria. Todo mundo tira fé, menos a gente. Pra poder reclamar. Vamos ter o direito de reclamar. Chamar os outros de preguiçoso. Quem liga aí, beijo e abraço. Tamo junto. Valeu, meus amigos. Fui.